Pronto, estamos gravando. Boa noite oficial agora para todos vocês. Vou começar com uma imagem aqui, um poema do Paulo Leminski. Apareceu aí para vocês, gente? Sim. Bom, quem não conhece Paulo Leminski, ele trabalha bastante com esses poeminhas curtinhos, né? Esse aqui eu tirei do livro Toda a Poesia. E quem me dera um mapa de tesouro que me leve a um baú, um velho baú, cheio de mapas do tesouro. Bom, eu trouxe ele para começar aqui a aula dessa forma, justamente para a gente começar a inverter um pouco essa noção do que seria o prêmio, né? O que seria o tesouro aí. Quantas vezes a gente já viu desde criança, né, em livros, em filmes, essa busca incansável por um tesouro. E aqui ele inverte um pouco, né? O importante é o mapa, o importante é o caminho, o importante é a indicação para a gente chegar em algum lugar. Então, eu queria abrir a aula de hoje com essa ideia, né? De que a gente se demore um pouco mais aí, pensando nos caminhos que a gente trilha. Eles podem ser tesouros também, né? Essas diretrizes que a gente cria aí, deixa, tanto usa na nossa vida quanto deixa para os outros, né? Elas são muito importantes também. Bom, vou mostrar uma outra imagenzinha aqui, que não sei se vocês já devem ter visto, eu vi ela na... Eu vou mostrar até do próprio Instagram. Esse perfil aqui, eu conheci ele há pouco tempo, já comecei a seguir, ele posta umas charges bem interessantes. E o tema de hoje tem tudo a ver, então resolvi trazer ela também. Como ela circulou aí durante um tempo no Instagram, não sei se vocês já viram ou não, né? Tem algumas semanas que ele postou. Temos aqui várias pessoas com essas máscaras, quase um mundo pós-apocalíptico, né? E quando a gente passa para o lado e vê no detalhe o que aquela figura está olhando, é justamente uma amostrinha aí dos nossos biomas, né? Uma amostrinha do Cerrado, uma amostrinha da Amazônia, uma amostrinha do Pantanal. Estamos passando por tempos bem complicados aí com todas essas queimadas e todas essas complicações. E por que eu quis trazer isso aqui hoje? Claro que é importante a gente levantar o tema, né, do meio ambiente, conversar sobre tudo isso que anda acontecendo recentemente no nosso país, mas existe um tema aí que é comum à ideia do patrimônio, que é a ideia de preservação, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preservação, sobre como a gente pode caracterizar isso, entender isso, e de quem é a responsabilidade quando a gente fala de patrimônio. Então, eu quis trazer a sugestão. No Instagram tá cheio, gente, de novos artistas, novos criadores aí de charge, de ideias. Eu gosto bastante de ficar navegando por lá para encontrar isso. E essa me chamou bastante atenção, por isso que eu trouxe ela para vocês. Bom, antes de começar propriamente aqui no nosso tema, vamos fazer a chamada 78, já acho que já está um tempinho legal. Vamos mandar o oi lá no chat, todo mundo, por favor. E vou tirar um printzinho aqui também. Quem tá chegando aí, gente, quiser já dar um oi aí no chat, estou fazendo a chamada bem agora. Bom, essa primeira, o poeminha do Leminski, gente, eu coloquei ele lá no Moodle, tá? Vocês têm disponível ele lá como reflexão. Essa charge que eu trouxe do Instagram eu não coloquei, justamente por ser duas imagens, né? E ter essa diferença aí de passar, mas eu posso colocar ela lá depois também, caso vocês queiram utilizar.
E o tema de hoje vai ser preservação. Na semana passada eu mostrei um pouco, né, dos dossiês, de como que está organizado aqui os patrimônios da nossa cidade. Aqueles documentos, eu não disponibilizei eles no Moodle para vocês, igual eu tinha falado, que não tinha como, né? Uma coisa é a gente acessar esses documentos, outra coisa é fazer cópia, então a gente tem uma diferença aí na utilização. Mas vocês conseguiram, acredito que vocês conseguiram ter uma ideia ali do que seria um dossiê de tombamento, né? Quais que são as diretrizes que a gente tem que colocar e tudo aquilo que eu li lá de metragem, né, de construção, de como que a gente tem que trabalhar o entorno do bem ou o próprio bem, tudo isso entra no tema de preservação, né? Afinal de contas, não é só eu fazer um registro, eu fazer um tombamento e deixar isso livre, né? Eu preciso ter diretrizes de como aquilo vai se manter preservado, vai se manter importante, né? Como que eu vou manter o valor daquele bem, as características que levaram aquele bem a ser tão importante durante os anos. E aí, eu vou começar aqui. A nossa lei de patrimônio, eu acho que eu citei ela, mas eu não tinha trazido ela para vocês ainda. Essa daqui, gente, é a legislação de patrimônio vigente aqui em São Gotardo. Vocês conseguem encontrar essa legislação no site da Câmara dos Vereadores. É uma lei antiga, né, de 97. Eu tinha comentado para vocês que não é uma lei muito abrangente, ela realmente não é. Ela tem, 4 artigos apenas, bem pequenos. Mas o que essa lei versa, né? Primeiro, que estão sob a proteção especial do poder público os bens culturais de propriedade pública ou particular que existem no município e que tenham valor estético, ético, filosófico ou científico, né? E que esses valores justifiquem aí o interesse público na preservação desses bens. Não me lembro agora exatamente em qual aula, mas eu tinha já passado para vocês um pouco sobre esses valores, né? Quais eram aí os valores estéticos, éticos, filosóficos ou científicos, né? Nós podemos usar um deles ou até mais de um deles como justificativa para fazer o tombamento ou o registro de um bem. O artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, né, que vai assessorar a prefeitura aí nessa tarefa de zelar pela preservação do patrimônio. Isso aqui eu acho que eu já comentei com vocês também, que nós temos um conselho unificado no município, né, um conselho só para a cultura e para o patrimônio. Isso aconteceu após aqui a publicação dessa lei, essa lei é de 97, como eu disse, e nós fizemos essa união aí de conselhos em 2017. Por quê? Porque, infelizmente, não é nem questão de infelizmente, é questão que na realidade do município nós não precisamos de 2 conselhos muito grandes, né? Isso aí dá trabalho, reunir todas essas pessoas, sendo que a gente poderia unir essas áreas que são afins. Então, nós temos uma legislação recente, que é a legislação que fala sobre o Sistema Municipal de Cultura, que unifica esses 2 conselhos. E aí, lembrando que o IEFA, ele foi cientificado disso, né, que é o nosso órgão estadual, e não existe problema na unificação desses conselhos, desde que os fundos, e isso é uma orientação do próprio IEFA, os fundos, eles se mantenham separados, né, então existe um fundo que vai ali cuidar do dinheiro do patrimônio e um que vai cuidar do dinheiro da cultura. E lembrando, gente, que esses conselhos, eles todos têm composição paritária, tá? Então, metade poder público, né, funcionários aí da prefeitura, e metade pessoas da sociedade civil, né? Pode ser qualquer pessoa que tenha aí algum conhecimento, algum envolvimento com essas áreas. O artigo 3º, a prefeitura vai ter um livro de tombo para inscrição dos bens. Aqui nós temos um único livro de tombo, né, porque nós não temos tantos bens tombados assim, e nem uma variedade muito grande. O tombamento em esfera municipal dos bens só pode ser cancelado com anuência do conselho,
Isso daqui, gente, é uma coisa que já entrou em discussão, assim, por vários outros órgãos e em vários outros documentos. O próprio IEFA, uma vez numa capacitação que eu fui, falou que não existe cancelar tombamento, né? Que uma vez tombado, sempre tombado. Então, isso daí vai depender muito de qual legislação você vai utilizar para justificar, ou como que o município, o estado, se organiza enquanto esse entendimento, né? Entra até num ponto jurídico. Todas essas questões aí de legislação, de responsabilização, elas entram num campo bem jurídico. E artigo 4, que é o que mais nos interessa aqui, como já estamos falando estamos falando sobre preservação, os bens tombados, eles não poderão ser destruídos, demolidos ou mutilados sem prévia e expressa autorização especial da Prefeitura Municipal. Né, eles não podem nem aí ser reparados, pintados ou restaurados sem essa anuência, né, sob pena de multa de 50% do valor da obra. Então, apesar de ser pequena, a nossa legislação municipal, ela já versa aí sobre a preservação desses bens, e eu acho que eu comentei isso com vocês também, na falta de legislação, a gente sempre segue, né, a hierarquia, e a gente vai olhar o que o Estado versa, ou o que a federação versa. E para vocês terem o conhecimento, né, de qual que é a nossa legislação vigente, nossa legislação atual. E aí, o que eu queria mostrar para vocês, eu vou passar um início de um videozinho, vou trazer alguns casos aqui para a gente discutir um pouco, casos recentes que todo mundo, não sei se todo mundo ouviu falar, mas são casos recentes aí de preservação. Eu não vou passar o vídeo inteiro, posso mandar o link para vocês depois também. Esse aqui, gente, ele é um vídeo de 2018. Eu não sei se vocês se lembram do incêndio que a gente teve, né, no Museu Nacional, e aí, nessa época, suscitou uma discussão muito grande sobre preservação, sobre esses bens, sobre o museu, e eu vou passar só um trechinho aqui do início mesmo, para ajudar na discussão de hoje. Olá. O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, entrou para a lista dos grandes incêndios que destruíram instituições científicas e culturais brasileiras. Trato do caso com a nossa entidade. Hoje nós vamos traçar um panorama sobre a preservação do patrimônio histórico no país. Recebemos a arquiteta Valéria Rossi Domingos, coordenadora da área técnica e vice-presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico Condefat, o também arquiteto Luiz Fernando de Almeida, diretor do Instituto Pedra e ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, FAM, e Sheila Paulo, professora titular do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Obrigada pela presença aqui com a gente. Prazer. Agora, sim, um pouquinho mais distante do último acontecimento do Museu Nacional, mas usando isso, claro, como um gancho. Acho que uma unanimidade foi falar dessa tragédia como uma tragédia anunciada. O que isso diz sobre a nossa relação com a nossa memória, Valéria? Eu acho que essa relação com a memória, ela se dá no aspecto de que o tombamento, ele não assegura por si a preservação do edifício, é que sim que a gente tem ações efetivas na proteção. Então, eu acho que essas ações, elas ficam no âmbito da conservação e da prevenção. Elas têm que ser contínuas, né? São ações contínuas. No caso do museu, a gente não tem ainda o conhecimento, enfim, do laudo técnico do acontecido, mas a gente sabe que os museus, eles têm que ter constantemente uma avaliação das exposições temporárias, da condição das instalações elétricas, dos equipamentos de segurança, das brigadas de segurança contra incêndio. Esse trabalho é contínuo. Pois é, mas essa abandono não é uma novidade no nosso país, não é, Luiz Fernando? Não é uma novidade. Se a gente for imaginar, quando começou a política de patrimônio no Brasil, nos anos 30, ela foi exatamente como uma reação a um processo de desconstrução, de desmonte da cidade colonial brasileira. A destruição da Catedral da Sé da Bahia, a demolição do Morro do Castelo,
no Rio de Janeiro. Então, na verdade, assim, o que está colocado para nós é a que ponto chegamos mais uma vez e o que salto vamos dar sob o ponto de vista de consciência, de reconstrução de políticas sobre preservação do patrimônio a partir desse trauma, né, que gerou em todos nós, que foi esse incêndio no Museu Nacional, que não é um museu qualquer. É um museu que, na verdade, inaugura a ideia de museu no Brasil. Professor. Eu acho que a gente deve voltar ao tema extremamente importante da gestão de riscos, né? Todos os bens patrimoniais, sobretudo os museus, né, de pequeno, médio ou grande porte, devem ter uma gestão de riscos continuada, né, envolvendo equipes técnicas, né, de caráter multidisciplinar, inclusive arquitetos residentes, né, uma associação, uma parceria muito estreita com o Corpo de Bombeiros, que tem expertise nessa área, né? E, como a Valéria já mencionou, esses arquitetos residentes devem cuidar, inclusive, sistemas de instalações elétricas que envolvem as exposições e fazem interface com o próprio edifício, que são edifícios extremamente antigos, com muita madeira na sua construção, né? E que, portanto, têm que ser trabalhados em termos de exposições e de readequações com muita atenção. Agora eu fico pensando, né? Tem aí uma resposta. Bom, vou passar só esse trechinho aí do vídeo. O vídeo é um vídeo bem grande e se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês, porque realmente é uma discussão bem interessante de ouvir. Vocês conseguiram ouvir e entender o que eles estavam falando? Bom, ali no caso, eles vão começar toda uma conversa sobre a preservação do patrimônio a partir desse incêndio no Museu Nacional. Mas nós sabemos que não é um caso isolado, né? Nós tivemos um incêndio também no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Nós tivemos exemplos aí internacionais, a Catedral de Notre Dame, né, na França também, pegou um incêndio. Então, assim, acontecem vários problemas, infelizmente, com vários patrimônios, e esse vídeo ilustra um dos riscos contra a preservação, né, a gestão de riscos que são ali diretamente ligados a alguma coisa que vai queimar, que vai derrubar, que vai ser destruído, os riscos físicos, no caso. Um exemplo nosso aqui da nossa cidade, que não chegou exatamente a acontecer algo, mas o Prédio Amarelo, ele foi fechado justamente nesse entendimento de gestão de risco, né, de prevenção. Nossa, hoje parece que eu tô travada para falar. Muitas pessoas começaram a falar, inclusive, que o prédio ele tinha sido fechado em razão da estrutura, né, que estava caindo, mas não. Foi um pedido do Corpo de Bombeiros exatamente por causa disso, porque nós não tínhamos um sistema de prevenção a incêndio. Então, um dos riscos da preservação do patrimônio é justamente esse tipo de risco, né, que às vezes não tem um extintor, às vezes o prédio é antigo, não tem ali um cuidado da rede elétrica, né? Então, existe tudo isso aí que é quase, não chega a ser um descaso, mas falta uma preocupação nessas áreas. E aí eu vou mostrar um segundo aqui para vocês, um segundo exemplo, que entra em outro risco da preservação. Eu vou compartilhar a reportagem aqui, mas eu não vou ler ela toda porque ela é bem grande. Uma reportagem do El País, mas saiu também em vários outros veículos aí, em outros jornais, desse ano, de fevereiro desse ano. A Record, a Rede Record, é condenada a pagar 2 milhões de reais por pintar de branco arte rupestre em Diamantina. Temos aqui a foto, né? Com a outra turma, como a gente teve aí a disciplina de arte, a gente conversou um pouco sobre a pintura rupestre, que é uma das representações mais antigas que a gente pode encontrar, desde o período paleolítico ou neolítico, né? Essa daqui é uma caverna em Diamantina. E o que aconteceu? Isso aqui não é recente, tá, gente?
mas eles foram gravar uma série, a minissérie deles, do Rei Davi, nesse local, e isso aqui, ó, quase 10 anos depois, né? Então tem tempo aí que a minissérie foi gravada, mas eles pintaram, olha para você ver, para compor o cenário da minissérie, eles pintaram a caverna que tinha lá a pintura rupestre. Infelizmente, assim, nossa, foi um erro de muitas pessoas, na verdade, né? Porque a própria equipe podia ter se dado conta do que estava acontecendo ali, e os responsáveis pela área histórica em Diamantina, que é aqui nosso estado, inclusive, também não interviu na hora, né? E a emissora foi condenada em segunda instância por causa disso, né? Lá é um sítio arqueológico, né? Uma área de preservação aí. A Record falou que não tinha registro de que o local era um sítio arqueológico ou área de preservação, mas isso não colou, né? O juiz aí negou tudo, a defesa que a Record apresentou, e eles foram condenados a pagar esse valor. O Centro Histórico de Diamantina é uma cidade colonial, né? Ele tem esse centro histórico reconhecido, inclusive como patrimônio da humanidade pela Unesco, e essa serra, tem mais umas fotinhas aqui também, ó, de registros arqueológicos, né, tem aí, ó, indícios mostram que é uma área de até 4.000 anos, né, antes do início da invasão colonial. Então, assim, é toda uma história importante, e aí isso aqui demonstra um outro problema, né, que é o problema do desconhecimento, o problema da desensibilização, a pessoa não tem uma noção daquela importância, ou se tem, não entende que realmente é importante, e acaba fazendo, né, pensa, gente, você vê a caverna com pintura, você não vai perguntar o que é aquilo, você não vai pensar que pode ter uma importância, não, vai só passar uma tinta para fazer um cenário. Então, assim, existem vários riscos ao patrimônio, infelizmente. E aí eu queria ouvir, vocês já ouviram algum caso assim parecido? O que vocês acham que seria uma boa estratégia de sensibilização da comunidade nesses casos que representam risco ao patrimônio? Tinha ouvido já dessa notícia? As pessoas de Diamantina deveriam ter conhecimento. Letícia, sim, mas o que você acha que deveria ser uma ação que a prefeitura de lá ou que os grupos de lá poderiam fazer para que esse conhecimento, né, seja disseminado, para que as pessoas tenham uma noção maior disso? Expor sobre... Alguma ideia, gente? Ninguém? Vocês não conseguem pensar em nada? Pensando nesses dois casos aí, dois exemplos, de um museu que pegou fogo e uma pintura rupestre que foi danificada, né, por tinta. O que vocês acham que seriam ações ou preventivas, né, ou até de punitivas aí depois do risco? Ju, eu não estava conseguindo falar, porque o meu microfone deu uma travada, eu saí e entrei de novo. A nossa turma foi lá, em viagem do ano passado, foi muito interessante a viagem, e respondendo a sua pergunta, eu acho que nós, alunos, não recebemos essas instruções desde pequeno, e eu acho que, como diz a Rosa, é de pequeno que se torce o pepino, né? Então, eu acho que se começar lá, a gente aprender esses princípios desde pequeno, nós vamos passar a valorizar mais. Isso faz parte da história, faz parte da cultura, é uma história muito bonita. Então, assim, se a gente souber realmente o que é, né, do que se trata, quem foram os povos que estavam ali, esse tipo de coisa eu acho que vai gerar um interesse maior, de forma assim que a sociedade vai passar a valorizar não só o que ela conhece, mas igual você falou, que pintura é essa? Eu não sei o que é, mas se eu tenho uma noção de que é patrimônio, do que preservar,
como a gente fez aquele trabalho também, o que preservar, o que é importante para a sociedade. Só é importante a partir do momento que a gente conhece. Então, eu acho que muita coisa é pouco divulgada, é pouco conhecida, não se fazem filmes sobre isso. Então, assim, não é interessante, né, vender essa ideia. Então, eu acho que nós, como educadores, deveríamos lutar por uma matéria que integrasse mais, não pegar um mês, como o mês agora de setembro, e dar só uma pincelada. Tem que ser no dia a dia da criança, levar a atividade para casa, fazer pesquisas. Eu acho que nesse sentido de conscientizar e entender a importância disso mesmo. Excelente resposta, Amanda. Exatamente isso aí. Desculpa, e quanto à punição, eu acho muito branda. Só o dinheiro não resolve, entendeu? Não tem que ser só essa questão de multa e tal. Eu acho que quando toca no bolso, realmente é importante para a pessoa, mas quem tem dinheiro paga e dá igual. Uma emissora grande como a Record, ela vai continuar fazendo as mesmas coisas se for do interesse dela, né? Ela quer vender uma outra história. Aquela ali não é importante para ela naquele momento, então ela vai ignorar. Acho que não deve ser só a multa. Eu iria sugerir até um curso. Você vai ter que fazer um curso sobre patrimônio cultural, sobre o que preservar, ou sobre Diamantina, ou sobre o que você... E fazer uma prova. Seria interessante. Na verdade, o que a Amanda está falando... Pode falar, Rosa. Na verdade, o que a Amanda está falando aí é muito importante, né, gente? Porque essa questão de cultura, de conscientização cultural desde pequeno é muito importante. Porque eu até acho, não sei, que eles não sabiam que não eram, porque geralmente quando você entra nesses lugares, tem lá uma plaquinha explicando que aquilo ali é um patrimônio, né? Lá em Bonito mesmo, aquela a Gruta do Lago Azul é um patrimônio tombado. Então, quando você chega, que você vai adentrar, os próprios guias já te explicam que aquilo ali é um patrimônio cultural da humanidade, que você vai participar de uma coisa que foi criada há milhões de anos, que você vai conhecer as pedras que estão ali, e é extremamente proibido tirar qualquer pedra dali de dentro, entendeu? Então, assim, eu acho que, igual a Amanda falou, questão do dinheiro para eles nem é tanto, né? Porque no Brasil a gente sabe que a preservação é muito pouco cultivado. A gente está vendo agora, prova viva, o Pantanal está acabando, né? Em queimadas. E são ações humanas, aquilo ali é provado que é ação humana, entendeu? Então, a preocupação do que vamos deixar, né? O que as futuras gerações vão conhecer disso é muito sério. E na verdade, a gente, igual a Amanda falou, é de pequeno que se torce pepino. Realmente, se eles tivessem escutado, talvez, sobre a importância da preservação do meio ambiente, sobre a importância da preservação de um bem cultural, talvez seria diferente, né? Então, a gente fica meio que de mãos atadas, porque a gente sabe que no nosso país, muito poucas leis funcionam. Ótimo, Rose. Mais alguém, gente? Se ninguém for falar, eu falo mais um pouquinho. Ju, eu acho que vem junto também com o nosso patriotismo, né? Eu acho que o povo brasileiro, ele não cuida muito dessa questão, generalizando, né? A questão cultural, você fala que é de fora, a pessoa dá mais valor, você fala que é dos Estados Unidos, nossa, é dos Estados Unidos, mas a história do Brasil é muito linda. O Brasil tem praias paradisíacas que as pessoas vêm de fora para ver. E a gente considera assim, qual é o seu sonho para Disney? Legal, interessante. Mas e o nosso país? Entendeu? E os lençóis maranhenses? E o Rio de Janeiro, que eu não posso falar muito? E Bonito, que eu falo para a Rosa, que a gente vai um dia, ela vai lá conhecer. Então, assim, se você valorizar o seu país, a sua cultura, o seu clima, a sua terra, a sua gente, eu acho que também já começa um pouco a você considerar a questão cultural, a questão do patrimônio. Por que você vai preservar uma coisa que você não se orgulha?
Eu sei que o Brasil tem muita corrupção, eu sei de tudo isso, mas em outros lugares também tem. Por exemplo, o rei da Espanha acabou de fugir da Espanha porque ele foi acusado. Então, assim, a corrupção, onde tem o ser humano, infelizmente, alguns se corrompem, tem isso. Só que a gente precisa aprender a valorizar mais a nossa terra, a valorizar mais a nossa gente, a valorizar mais as nossas músicas, culturas e tudo mais. Ótimo. O pessoal da outra Ju, turma tá tão calado. Oi, pode falar, Rô. Você comentou a respeito da... Posso falar? Pode? Comentou a respeito do prédio Maré, que foi fechado, que está fechado para essa manutenção e tal. Eu, na época que o museu do Rio de Janeiro pegou fogo, o Museu da Independência, né? Né, da Independência mesmo, né? Que ele pegou fogo, foi comprovado que foi na instalação que começou, né? Outro fato também, eu não sei se o Butantã, ele é um patrimônio, o Butantã também queimou, né? Sim, é muito mal preservado, é muito mal cuidado, né? Já sabia que teria esse risco, por que não fechou esses locais e não fez uma manutenção correta, trocar a fiação, de rever a estrutura elétrica do lugar, né? Então, assim, é preocupante, porque na verdade, se tem que prevenir, por que não é feito, né? Igual a Catedral de Notre Dame, que lugar lindo, que coisa mais bonita. Mas igual a Amanda falou, nós também temos coisas muito bonitas a ser preservadas e a ser cuidado. Acho que deveria, por parte dos nossos governantes, haver assim, um tratamento melhor, de uma forma mais adequada, para que se preserve, né? Para que as futuras gerações conheçam aquele contexto histórico. Exatamente. Eu vi que a Letícia postou aqui no chat também falando de impedir o local também seria uma opção, né? Depois, mais para frente, a gente vai fazer essa vertente aí do turismo com o patrimônio. Mas acaba que esse tipo de ação gera, né, uma visibilidade para o local, gera renda, depois as pessoas utilizam isso, né? Nossa, lembra aquela minissérie, lembra aquele filme, foi gravado aqui. Então, acaba que eles utilizam isso de chamariz para o turismo e para gerar uma renda. Então, a gente tem que ir pesando todas essas questões. Quando eu falo que a ideia de rede para a cultura, eu acho que a gente precisa começar a enxergar esses sistemas complexos em tudo, assim, né? Porque a gente costuma olhar tudo muito compartimentalizado, né? É aqui, é aqui, é aqui. E isso acaba atrapalhando bastante essa ideia de preservação, porque eu acho que aquilo não vai chegar em mim. Todas essas queimadas que estão acontecendo, mas está longe, mas vai nascer de novo. Então, a gente acaba não percebendo o tamanho do risco, né? E, infelizmente, nós temos aí um histórico de cultura e arte não ser tão valorizado. Então, esses locais de memória, eles acabam aí sendo negligenciados, né, às vezes, por causa até de gestão de verba mesmo, às vezes as próprias pessoas que estão ali na frente. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha, né, que a gente tem que começar de pouquinho em pouquinho para entender como que isso tudo tá ligado. E, infelizmente, o que a Amanda levantou aí, a Rose também, a gente ainda tem tem gente que fala que é o complexo de vira-lata, né, que do outro é sempre melhor. E não dá para esquecer que nós somos colônia, né? Nós viemos de uma colônia de outro país. E o que a colônia almeja ser? Almeja ser o rei e a rainha, né? Almeja ser aqueles que estão acima. Então, desde o nosso início, a gente já tem essa divisão de valor. Nós não temos as castas, igual o pessoal indiano tem, né? Que a cultura deles tem, mas a gente tinha aquilo, o que era o bom, o que era a elite, o que está por baixo, e aí aquilo fica no imaginário, né? Quem que eu quero ser? Então, mesmo se a gente sai, ok, somos um país independente, já tem um tempinho, mas isso fica, né? Por isso que é importante a gente saber das nossas raízes,
Quem que está me criando aqui, quem que está me permitindo ficar em pé hoje? São aqueles que foram escravizados, aqueles que foram mortos, estuprados, aqueles que perderam terras. Então, nós temos uma história que, ok, é muito triste, mas a gente tem que olhar para isso com um olhar de orgulho também, né? Porque a gente conseguiu se levantar, e eu já tive a oportunidade de sair do país, mas, nossa, eu acho que Brasil é maravilhoso. A gente não encontra fora daqui, por isso que as pessoas ficam tão loucas de vir para cá, né? Não encontram a diversidade que tem. E uma curiosidade, não sei se vocês assistem esse tipo de filme, eu gosto de filme de super-herói. No filme dos Vingadores, no Vingadores Ultimato e no anterior, nos dois que aparece o planeta Volmir foi filmado nos Lençóis Maranhenses. Não sei se vocês sabiam disso. Eles vieram aqui fazer a filmagem. Claro que como é um outro planeta, né, eles colocam outra luz, e aí fica aquela coisa meio roxa, meio preta, meio roxa, mas foi filmado aqui nos Lençóis Maranhenses, e tem inclusive uma entrevista da equipe falando da beleza do local, né, exaltando o local. Então, pensa, as pessoas vêm de fora, às vezes, filmar aqui, e a gente não conhece, né? Não dá valor a tudo isso. Juliana. Oi. Eu queria colocar também eu esqueci o nome, a Rose vai ajudar a lembrar que ela foi na viagem, perto de Franca. Gente, eu estou tentando lembrar aqui o nome. Uma cidade histórica também, que a gente foi com a faculdade. Brodowski? Isso. Nossa, eu fiquei encantada. Com o museu, a cidade. Foi um lugar... Eu não conheço lá. Nossa, eu fiquei encantada. Uma casa antiga, um museu, né, antigo, com as paredes... Não, tem que ir lá para ver. Bom saber, eu não conhecia essa cidade. Eu tenho uma irmã que mora em Ribeirão, então a gente sempre passa por ali, eu nem sabia disso. Bom, na verdade, nós fomos no museu de Portinari, né, Ju? E assim, muito linda a história dele, muito bonita. A própria família que cuida de lá, entendeu? Nossa, foi muito bom, excelente. Acontece muito isso, né, das casas que os artistas moravam, eles acabam virando museus, né, centros culturais, isso é realmente muito importante. Que bom que vocês foram, essas viagens são sempre muito produtivas. Bom, vou apresentar aqui um slidezinho agora, só para a gente seguir aí essa ideia da preservação. Deixa eu só comentar uma coisa também, que estava esperando as meninas acabar de falar. A Amanda comentou. Pode falar? Pode. De valorizar as coisas aqui e tal. Eu fui em fevereiro na Irlanda e, assim, eu tirei umas fotos numas ruínas. Lá tem muito esses castelos antigos, as ruínas e tal. E teve gente e assim, é super valorizado, tem guia turístico, tem vigia, você tem que pagar para entrar, enfim. Teve gente que viu foto, falou assim, nossa, mas você tirou foto nesse negócio destruído? Que tem nada a ver? E assim, não vê o valor que tem, porque lá para eles é muito valorizado. Não é igual aqui, né, que você vê um trem despedaçado e tanto faz. E também o negócio lá do Game of Thrones, tem uma parte lá onde foi gravado que, tipo assim, é muito valorizado. É uma estrada, não tem nada, é até feio, na verdade. Mas como foi gravado o negócio lá, nossa, o povo valoriza demais. E eles têm orgulho de falar, sabe? Eu acho que aqui falta um pouco disso que a Amanda disse, um pouco do orgulho mesmo das nossas coisas, né? Sim. E aí acaba virando uma questão de turismo, né? Porque às vezes ninguém ia naquela estrada se não tivesse filmado Game of Thrones ali. Mas eles aproveitam, né? Ó, filmou, então vamos começar a valorizar, vamos tomar conta do local, né? Isso mesmo. Bom, eu coloquei uma frase aqui para começar o slide, que é uma outra perspectiva da gente entender o risco, né, da preservação, que é o abandono.
Essa frase aqui é de um conselheiro, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo lá do Rio de Janeiro. Eu tirei isso daqui de uma reportagem que falava exatamente sobre o incêndio lá no Museu Nacional. Logo em seguida daquilo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo se reuniu para discutir essas medidas mesmo preventivas, né, para impedir que isso aconteça em outros locais. Lá, claro que o acervo que o Museu Nacional tinha, ele era, assim, inigualável, né, não dá para a gente comparar com os demais museus que a gente tem no Brasil, mas, de toda forma, a gente pode pensar isso, né, qual que é o uso do patrimônio, se ele não está sendo usado, se ele está sendo abandonado, se ele perde o seu valor. Acho que foi até a Amanda comentou isso também. A partir do momento que ele não tem o valor ali para aquela comunidade, é um dos maiores riscos à preservação, né? Então, a gente pode entender o risco aí de várias formas, né? Por várias perspectivas. Trouxe também uma outra referência. Eu coloquei lá na bibliografia, se vocês acessarem o Moodle, vocês vão ver que tem vários textos que eu coloquei lá. Um deles é um guia de gestão de riscos, só que ele é específico para museus, mas eu coloquei mesmo assim para vocês terem um conhecimento. E aí, esse gráficozinho aqui, eu tirei de lá, que eles trazem como pensar, né, a gestão de risco. A gente entender o contexto daquele local, identificar, né, qual que é o problema, analisar o que pode ser feito, o que está acontecendo. No caso do museu, né, quando a gente tem aí o acervo do museu, a gente pode entender vários riscos diferentes, né? Porque um acervo, ele pode se deteriorar, ele pode quebrar, ele pode pegar fogo, igual foi o caso, né? Então, a gente tem uma série de riscos aí que tem que ser identificados, né? Quais são esses tipos de risco, quais que são os agentes que podem interferir ou não. A gente analisa tudo isso, né? Avalia o que é prioridade, porque isso é uma realidade, né? Como a gente tem aí níveis baixos de investimento, nem sempre vai ser possível dar conta de tudo, né? Então tem que avaliar, criar níveis de prioridade, entender qual que é a magnitude do risco, onde que eu vou agir primeiro, vou tratar isso, e depois de tratado eu vou monitorar, para que isso continue, né, acontecendo de uma maneira boa, que eu evite realmente esses problemas. Quando eu mostrei na última aula o laudo que a gente envia para o IEFA, né, que a gente faz um laudo do bem, é exatamente trabalhando aqui essa gestão de riscos, né, monitorando para ver como que aquele bem está. E aí o IEFA, se ele percebe que os laudos estão vindo ou mais mascarados, ou estão vindo mostrando que a realidade todo ano está a mesma coisa e não está boa, ele vai intervir, né, e aí ele vai aí penalizar o município ou orientar o município a como lidar com tudo isso. E uma das grandes questões, né, quem que é responsável pela preservação do patrimônio? Quando a gente lembra aí do artigo lá da Constituição, né, ele fala que o poder público, com a colaboração da comunidade, vai promover e proteger o patrimônio. E aí ele já coloca, né, os inventários, registros, vigilância, tombamento, às vezes até desapropriação. Então, é uma responsabilidade conjunta do poder público e da comunidade. Não adianta eu só ficar parado, esperando que o Estado faça alguma coisa, que o município, o governo faça alguma coisa, se eu também não me mobilizo, não visito, eu tenho conhecimento e não repasso esse conhecimento, eu estou aí na área da educação e não insiro isso no meu dia a dia. Então, é uma responsabilidade conjunta. Coloquei aqui novamente o decreto-lei número 25 aí de 1937 e a Constituição que eu acabei de citar, né, o artigo 216. Esse decreto é aquele primeiro de todos que fala sobre o patrimônio, institui o tombamento, né, fala sobre a preservação. Vale ressaltar aqui de novo as cartas patrimoniais, que eu já falei em outra aula, elas são muito importantes. Se eu pego internacionalmente, elas que vão ditar aí as questões da preservação, e como que eu vou preservar e quem que vai fiscalizar isso? O próprio tombamento e o registro, eles já são modos de preservação, mas como a arquiteta falou naquele videozinho lá que eu comecei mostrando para vocês, isso não é suficiente,
né? A gente tem que garantir por meio de ações, de projetos, de cobrar que a legislação seja seguida, né? Exigir aí que os recursos que cheguem do ICMS, meu município recebe o ICMS, então como que esse recurso está sendo aplicado, né? O conselho, ele está funcionando? Quem é que está lá no conselho? Se eu vou construir uma obra no entorno de um bem, eu peço autorização ou eu integro a minha obra nesse bem, né? Existem várias maneiras que eu posso trabalhar para preservar. E aí coloquei aqui o Instituto, o IEFA, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por quê? Porque ele é uma autarquia federal que promove e protege os bens culturais do país. Então, ele é a autarquia responsável, né, por como ele é um órgão federal, ele vai estar acima aí das instâncias estaduais e municipais. Ele que vai garantir que esses bens permaneçam, né, e possam ser usufruídos para gerações. Ele vai responder também pela conservação, pela salvaguarda, pelo monitoramento, não só dos bens aqui nosso do país, mas daqueles que estão na lista do patrimônio mundial, tanto material quanto imaterial, né? E aí aqui ele cita, esse trechinho eu copiei direto do site do IEFA, já mostrei o site para vocês uma vez. Lá vocês conseguem, clicando aqui nesses links, é um link, né, um hiperlink à convenção, vocês vão direto para lá. Todo esse material está disponível no site do IEFA, para a gente ter uma noção do que essas convenções estão tratando. É bom a gente lembrar, eu acho que eu coloquei para baixo, deixa eu passar aqui, isso, eu coloquei aqui até umas palavrinhas, conservação, restauração, reparo, salvaguarda, manutenção, ocupação, porque, de início, a preservação ela era pensada mesmo como uma conservação daquele prédio, né, da arquitetura, restauração da arquitetura, mas hoje a gente já tem um entendimento mais amplo disso. Passei um vídeo para vocês, não me lembro qual aula também, que a responsável lá pelo IFAM fala sobre as panelas de barro, né, que são registradas, e que a ação de salvaguarda foi justamente atuar nos mangues, porque a matéria-prima vem dos mangues. Então, de novo, a gente, né, o pensamento em rede, que as coisas estão conectadas, e ampliar esse pensamento para entender que eu não preciso atuar só em quem está ali diretamente ligado àquele bem, né? Eu tenho que atingir a cidade como um todo, para que todo mundo tenha uma noção disso. É difícil? É difícil, é muito difícil. Vai faltar recurso humano às vezes, vai faltar recurso financeiro, mas a gente tem que começar a ocupar esses lugares, a criar ações para que as pessoas conheçam, para que as pessoas cheguem lá, né, garantir que esteja tudo em boas condições materiais, que a gente preveja aí um risco de incêndio, né, todos esses outros riscos. Então, tem várias formas de eu trabalhar a preservação. Só voltando aqui ao slide que eu pulei, né, que era onde começa a preservação. Primeiro que a preservação já vai começar aqui nessa atribuição de valor que eu dou, né? E aí eu trouxe uma referência aqui para vocês, coloquei o texto também lá na bibliografia, ele está com o título de preservação. Eu retirei do próprio site do IFAM, do dicionário que eles têm artigos para cada palavra do dicionário. E por que eu trouxe essa daqui? É o artigo que fala sobre preservação, e aí a autora fala, né, que para que determinados bens sejam preservados, é preciso permitir que outros fiquem fora dessa lógica. Por quê? Porque se eu preservar tudo, se eu falar que tudo é patrimônio, nada é patrimônio, eu não estou preservando nada no fim das contas, né? Então, existe uma diferenciação aí, né? Eu vou fazer escolhas, eu vou atribuir um valor maior a certo bem para transformar ele em patrimônio. Então, eu preciso começar por aí já na preservação, né? Por quê que isso está virando? Qual que é realmente a importância? É porque está acabando e eu preciso dar um jeito de manter ativo? É porque fala sobre uma comunidade ali específica?
porque a gente tem essa mudança aí no paradigma, né, do próprio patrimônio, do entendimento de patrimônio. Aquilo que antes era utilizado de uma maneira geral para trabalhar uma ideia de nação unificada, começa a abrir aí espaço para que eu preserve também história de grupos específicos, né? E aí eu não preciso ter uma coisa que represente o Brasil inteiro, mas que represente aqueles pequenos grupos que juntos, a ideia de rede de novo, esses pequenos grupos que juntos vão construir o quebra-cabeça gigantesco que é o Brasil, né? Então eu preciso começar a identificar e pensar essa preservação desde esse início, né? Qual que é o valor que está sendo atribuído a esse bem? E aí é lógico, né, que existe uma ação estatal para essa preservação, mas deve existir uma mobilização comunitária, e se ela não existir espontaneamente, o Estado, né, o poder público, ele pode intervir nisso, fazendo com que as pessoas tenham uma maior consciência e se mobilize. E eu coloquei essa resolução de conflitos e problemas aqui, justamente porque vai acontecer, gente, é relação de poder, é escolher, a gente sabe que existem várias histórias aí que foram silenciadas durante o tempo, né, então a gente escolher, às vezes, algo que atrapalhe um determinado grupo, pode sim causar um conflito. A gente até teve a discussão na outra aula, né, sobre o passinho ser registrado como patrimônio imaterial lá no Rio de Janeiro, e primeiro que esses conflitos nem sempre são ruins, tá, gente? Pode ser um conflito de respeito mesmo, de entender a diferença do outro, mas vai existir, e eu preciso ter um conhecimento para saber mediar isso. E se tornar realmente um problema, o que eu vou fazer com esse problema? Né, eu vou mandar para onde? Eu vou lidar com qual órgão? Nós temos aí o IPHAN, tentei no conselho da minha cidade, não deu certo. Tentei direto na secretaria no setor do patrimônio, não deu certo? Vou para o Estado, ou se não vou para o IPHAN. E no último caso, eu posso ir até para o Ministério Público, porque eles têm também aí, eles são responsáveis por zelar também pelo patrimônio. E por último aqui, começando já a fechar, coloquei algumas vantagens, né, um pouco da importância da preservação, que vai auxiliar na compreensão das diferenças e combate ao preconceito, né, se eu entendo que aquilo ali é importante de alguma forma para o Brasil, ou para a minha cidade, ou para o meu estado, eu vou começar a entender que eu estou convivendo num local com diferença, né, e o preconceito, ele vem muito do desconhecimento. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam, primeiro, a própria história, porque é incrível a quantidade de pessoas que não conhecem a própria história. Eu mesma demorei aí para conhecer partes da minha história, da minha família, de onde eu vim. E para a gente entender também como que a história do país inteiro é formada. Então, existe essa interface, né, essa interdisciplinaridade aí com outras matérias. A preservação também, o patrimônio, ele assegura a dignidade nas relações humanas, ele registra a história, memória, identidade de um povo, né, ou de povos, e garante o direito previsto na Constituição, que é o artigo lá, né, o 215, 216, que falam específico de cultura e patrimônio. Bom, gente, até agora, alguma dúvida na relação do patrimônio, dessa responsabilização? Não? Por enquanto não, Ju. Na hora da prova vão surgir dúvidas. Ok, então eu vou falar, tem duas tarefinhas. Pensei a mesma coisa. Tem duas tarefinhas lá no Moodle, eu não sei se vocês viram. Uma delas é um fórum. Esse fórum ele vai acontecer dividido nas turmas, gente, porque infelizmente vocês não têm acesso ao fórum da outra, né? Então vai ser a própria turma fazendo. Eu quero que vocês discutam atividades que podem ser trabalhadas no ambiente escolar, visando a preservação, né? O que eu posso trabalhar aí com os meus alunos? Não vou estabelecer critério de idade, se é do pequenininho até o grande, vocês podem escolher isso nas postagens de vocês, mas o que eu quero é que vocês postem uma opção, né? Ó, criei, essa aqui é a minha
possibilidade, a minha sugestão de sensibilização na escola, ou quero fazer um trabalho com as famílias dos meus alunos, não sei. Vocês vão citar uma atividade ou uma ação, e eu quero que vocês contribuam também nas postagens dos colegas, né? Então, o colega postou, você vai lá e comenta, você pode acrescentar algo, você pode sugerir uma mudança, ou sugerir que algo seja feito em conjunto com a sua proposta, tá? Eu quero que vocês discutam mesmo o patrimônio no ambiente escolar, como que eu posso trabalhar a preservação nesse ambiente. E eu coloquei lá na descrição também, se vocês quiserem usar algo que é criado, eu vi em tal cidade uma atividade muito massa, maravilhosa para fazer com crianças, e eu gostaria de fazer aqui. Você pode sim, pegar uma referência a algo que já existe, desde que você faça a adaptação, porque obviamente a nossa realidade é diferente dos outros, né? Então essa é a primeira tarefinha, que é o fórum, e então no caso são postagens aí, a minha e eu comentando no do colega. Gostei da expressão massa. Às vezes sai, gente, às vezes eu falo muitas palavras de oralidade que não cabem no ambiente escolar, vocês me desculpem aí, mas, enfim, é massa realmente, tem muita coisa interessante. E outra coisa que é um trabalhinho, que eu fiz em Word mesmo, tá, gente? Coloquei o arquivo lá em Word, são 4 perguntinhas só, perguntinhas de temas variados que nós vimos até agora. Então, vocês podem baixar o Word, responder no próprio arquivo e depois colocar o arquivo lá. São 2 dessas questões têm letra A, B e C, eu acho, ou A e B, não me lembro agora, mas é bem simples, tá, de fazer. E aí, esses 2 juntos, o fórum e esse arquivo, eles vão ser aqueles 10 pontinhos do trabalho que estava faltando, ok? Eu deixei o tempo, gente, até semana que vem, até às 7 horas da próxima quinta. Se por acaso vocês verem que não tem condição de fazer, não é para hoje, Larissa, é até a semana que vem. Se por acaso vocês verem que não dá para fazer nessa semana, vocês podem avisar, a gente repensa um prazo. Mas lembrando que, passando semana que vem na outra, já é a nossa provinha, né? Então, é bom que a gente consiga terminar isso antes da avaliação. E só uma coisa que eu esqueci de comentar. Tem uma das perguntas que é relativa a um texto que eu coloquei na bibliografia. Só que eu tenho o livro em espanhol e em português, e eu acabei de ver que eu coloquei... Acabei não, né? Antes aqui, quando eu estava entrando na aula, eu vi que eu tinha colocado em espanhol. Então, eu vou trocar, como eu já estava esperando vocês chegarem, eu não troquei, mas eu vou trocar o livro lá, e vou colocar o outro, tá? Então, ainda hoje, assim que a gente terminar aqui, eu já vou trocar. Então, não precisa. Se alguém entrou aí, viu, tentou procurar o texto e viu que ele está em espanhol, foi isso que aconteceu, gente, mas eu já vou trocar. Ó, a Amanda, então, sem problemas para a Amanda, mas eu vou colocar o textinho lá em português, tá? Para facilitar para todo mundo. Bom, por hoje é isso, gente. Alguma dúvida? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Ju, eu tenho uma dúvida. Você vai colocar os slides? Posso colocar. É porque eu tentei tirar foto, mas não fica bom do computador. Alguns slides eu acho que eu até coloquei, mas não foram todos, né? Eu vou dar uma olhada lá depois qual que tá faltando e eu acrescento eles. Obrigada. Tá? Mais alguma coisa, gente? Vocês querem acrescentar? Não? Bom, então é isso, gente. Só lágrimas. Se forem lágrimas de alegria, tudo bem. Mandem aí de novo no chat mais um oi ou uma mensagenzinha só para a gente fazer a segunda chamada da noite. Obrigada aí de novo pela presença de vocês. E, gente, vamos participar mais. Tem gente que tá bem caladinho aí, hein? Tá precisando conversar mais um pouquinho. Se vocês quiserem sugerir algum tema também, gente, vocês podem sugerir, fiquem à vontade, vocês podem mandar mensagem.
E qualquer dúvida, se surgir no trabalho, gente, vocês entrem em contato, tá? Estou sempre à disposição. Tá bom, Ju, boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Ju, eu evito falar que a minha voz é muito feia. O quê? A gente evita falar, porque depois a gente vai assistir os vídeos, sabe, das aulas. Aí tem uma voz mais grossa do mundo falando assim, eu quero música. Mas faz parte.